Meu nome é Wander Zambuja, eu sou médico oncologista, trabalhando no Instituto Jules Bordet, em Bruxelas, na Bélgica. Estou aqui no Congresso de San Antonio 2018 e gostaria de falar um pouco para vocês sobre o estudo FAR que foi apresentado. Esse estudo é um estudo interessante que olhou para pacientes com câncer de mama HER2 positivo e comparou 6 meses de trastuzumab adjuvante versus 1 ano de trastuzumab adjuvante. Esse estudo já foi apresentado anteriormente e ontem eles apresentaram a análise final. Então, o que fizeram nesse estudo? Foi um estudo de não inferioridade, tentando demonstrar que 6 meses seria equivalente a 1 ano de trastuzumab. Infelizmente, o estudo não conseguiu demonstrar essa não inferioridade. O que se mostrou é que a maioria dos subgrupos, todos eles se beneficiam de 1 ano de trastuzumab. E isso nos bota um pouco em contexto com o estudo que foi apresentado na ASCO de 2018, o estudo Persephone. O estudo Persephone também, um estudo inglês, com 4.000 pacientes, também um estudo de não inferioridade, comparando 6 meses versus 1 ano de trastuzumab. Segundo a análise estatística do Persephone, esse estudo demonstrou a não inferioridade. Ele mostrou que 6 meses seria equivalente a 12 meses de trastuzumab. O problema é que quando olhamos subgrupos de mais risco, a gente vê que eles se beneficiam, tem uma tendência a se beneficiar mais de 1 ano de trastuzumab comparado com 6 meses. Então assim, hoje nós temos 2 estudos que são muito similares, 6 meses versus 12 meses. Os 2 são de não inferioridade, um que é considerado positivo, o outro que é considerado negativo. Então a gente não sabe muito bem como é que a gente vai utilizar esse dado hoje em dia, né? A nossa preocupação é que o câncer de mama HER2 positivo já é um câncer de mama com mais alto risco, então a gente não quer diminuir num tratamento que é realmente eficaz, que é o trastuzumab. Então, para nós hoje na Europa, a gente ainda está utilizando a duração de 1 ano, né? O que a gente pode dizer para o paciente, e a gente pode assegurar o paciente que se por um problema cardíaco o paciente tem que parar o tratamento aos 6 meses, a gente pode dizer, olha, tudo bem, tu recebeste os 6 meses, é eficaz, pode ficar tranquilo, a gente não consegue dar mais por causa do teu coração. Mas se a paciente tolerar bem o tratamento e não tiver nenhuma disfunção cardíaca, a gente tem tendência a levar 1 ano. Também como a dificuldade para nós é como é que a gente bota isso no contexto atual da oncologia para o câncer de mama HER2 positivo adjuvante. Então, para os pacientes que têm tumores pequenos, baixo risco que a gente chama, linfonodo negativo, essas pacientes hoje recebem 12 semanas de Taxol semanal, mais 1 ano de Herceptin. Então, a gente não pode dizer que tirando 6 meses desse trastuzumab, a gente vai ter o mesmo benefício, porque a gente já está diminuindo a quimioterapia. Do outro lado, os pacientes que têm tumores maiores, linfonodos positivos, são mais alto risco, essas pacientes se beneficiam do trastuzumab e pertuzumab, como a gente viu no estudo Affinity, que para os pacientes com linfonodo positivo, há 3 anos a gente tinha um benefício de 2,3%, há 4 anos um benefício de 3,2%. Então assim, para mim é difícil de colocar no contexto da oncologia atual. Acho que os resultados desses estudos vieram muito tarde, então a gente não pode hoje diminuir a quantidade de tratamento anti-HER2. Acho que a gente tem que pensar em estratégias para diminuir o tipo de quimioterapia e tentar optimizar o tratamento anti-HER2, ou colocando novas drogas, ou tentando inovar no sistema para os pacientes que receberam quimioterapia neoadjuvante, que tiveram uma resposta patológica completa. Esses talvez sejam os pacientes que a gente possa desescalonar, mas a gente não tem esse dado ainda. Então, a mensagem para mim hoje é que 1 ano de trastuzumab continua sendo o standard of care, né? Pacientes com baixo risco a gente pode utilizar o paclitaxel com trastuzumab 1 ano. Paciente de alto risco hoje deve ter a opção do trastuzumab e pertuzumab, né? E para alguns pacientes que são receptores hormonais positivos, tem um outro estudo que foi apresentado, que é o Extenet, que utilizou 1 ano de neratinib após 1 ano de trastuzumab. Então, hoje, o risco das pacientes, a gente tem que botar isso tudo numa balança e ver qual a melhor estratégia terapêutica para elas, tá? Mas, com certeza, para mim, hoje, a duração do trastuzumab é 1 ano de tratamento. Muito obrigado pela atenção.